Paz, meus irmãos, nós vamos estar começando nossos estudos, como foi falado que a gente já está fazendo alguns estudos, né, com a liderança, com a igreja, e nós vamos estar começando aqui alguns estudos sobre a nossa liderança. E o tema que nós vamos estar falando primeiro é justamente sobre essa palavra, liderança. Vamos falar um pouquinho sobre ela. Vou tentar ser o mais breve possível no vídeo. Lucas, no capítulo 22, entre o verso 24 e 26, os discípulos começaram a conversar entre eles ali, pensando quem que seria o maior, né? Há uma discussão mais ou menos dentro desse tipo. E Jesus falou o seguinte: olha, quem quer ser o maior, ele tem que ser como o mais jovem, aquele que manda, ou aquele que administra, ele, que o governa, né? Ele tem que ser como o que mais serve. E Jesus estava mostrando uma visão de liderança bem diferenciada daquilo que nós acostumamos ver fora, que às vezes é uma liderança de privilégios. E Jesus estava mostrando uma liderança de serviço. Dentro do dicionário, o termo liderança, ele tem algumas qualificações. Eu achei interessante a função, posição e espírito de chefia. Três classificações que eu achei interessantes sobre a questão de liderança. E também o dicionário ele traz a definição de líder como uma pessoa que exerce influência sobre pensamentos e atitudes dos outros. Mas nós encontramos também uma outra questão que é muito até mesmo discutida, difundida, que é sobre liderança e chefia, líder ou chefe. E na designação de chefe, o dicionário fala que é uma pessoa investida de poder para ocupar uma posição de mando. Então a gente vê que é uma diferença entre lideranças, líderes e chefes. Porque nem sempre o chefe ele é um líder. Às vezes ele é simplesmente uma pessoa que foi empossada, né, que foi investida, que foi lhe dado um cargo e ele assume uma posição que vamos dizer mais uma posição de chefia do que de liderança. Ele está numa posição que a gente pode chamar de uma posição de liderança, mas ele mesmo não tem um espírito de liderança. O dicionário fala um espírito de chefia. E por que me chamou a atenção sobre essas três designações? Porque, embora pareça que seja a mesma coisa, né, função, posição e espírito de chefia, parece que se enquadra exatamente como chefe, é uma função, uma posição. Mas não, porque o líder, uma pessoa que tem esse espírito de chefia, que tem esse espírito de liderança, ele não precisa de uma função ou de uma posição para que ele possa exercer a sua liderança. Então, diferente do chefe que quando é empossado ele faz, o líder não. O líder ele tem isso dentro dele e ele só precisa de uma oportunidade que eu falo não é quando alguém o colocar num cargo, é quando surge uma situação que precisa de uma atitude de liderança, ele se sobressai. Quando aparece essa situação, a pessoa que tem esse potencial de liderança, então ela automaticamente ela vai se sobressair, porque ela trabalha com uma mentalidade além de uma mentalidade de chefia. Qual que é a mentalidade da chefia? A mentalidade de chefia é o seguinte: foi me dada essa posição, foi me dado esse poder de decisão, então a primeira coisa, sou eu que mando. É uma mentalidade de chefia. Eu mando porque sou eu que sou o chefe. A segunda mentalidade é o seguinte: eu faço o que me mandam. Ou eu faço aquilo que me pagam para fazer. Eu faço até onde me estabeleceram para fazer e acabou. O chefe está ali. Normalmente o chefe ele não é preocupado. Uma pessoa que é um chefe, ele não é preocupado em como ele pode contribuir para a melhora do local, da onde ele foi estabelecido. E normalmente ele não tem uma mentalidade de como é que ele pode fazer crescer, romper limites, melhorar, se envolver mais. Ele se limita às regras que lhe foram impostas. Diferente do líder, não. O líder, ele tenta buscar alternativas
para os problemas, ele tenta trazer ideias novas, ele tenta participar de uma forma mais ativa, em que ele vai trazer não só excelência naquilo que ele faz, mas que ele vai contribuir para o crescimento do local onde ele está inserido. Olha uma coisa que aconteceu interessante há um tempo atrás. Eu tive uma situação com um funcionário, há um tempo, pouco tempo, que eu deixei ele fazendo um determinado trabalho, saí, fui buscar o material. Quando eu cheguei, ele falou assim: não vai ter como fazer isso aqui não, porque essa ferramenta sua está estragada. Eu olhei e falei: não, essa ferramenta não está estragada. Eu conheci a minha ferramenta. Falei: não está estragada, me dá ela aqui. Peguei a ferramenta, regulei, e aí, quando eu fui entregar para ele, ele falou assim: agora que você regulou, é lógico que ela funciona. Aí eu virei para ele e falei assim: mas você sabia que isso dava regulagem? Eu sabia. Eu falei: você sabe regular? Eu sei. Eu falei: então o que te impediu de fazer? Por que você não fez essa regulagem então? Ele: eu até pensei nisso. Poxa, pensou, mas não fez. Não foi muito diferente de quem não pensou. E tinha tido já uma outra situação parecida, onde eu havia deixado 2 pessoas no local e eu estava em outro. E no meio do trabalho ele me ligou: olha, vem cá que não vai dar pra gente fazer não. Quando eu cheguei lá, eles estavam com uma dúvida que não era algo complicado, era uma situação relativamente simples. Eu falei: mas só fazer isso aqui, peguei e fiz rapidinho. Ele: eu até pensei nisso, mas aí eu não quis arriscar. O que geralmente as pessoas que falam assim: eu pensei nisso, estão esperando? Elas estão esperando um mérito pelo que ela pensou. Quero que a gente olhe e pensa e diga assim, ou considere assim: afinal, né, ele até que tem um bom senso. Mas o pensamento não traz mérito, porque o pensamento não traz mudança. O pensamento, ele não modifica aquilo que está à volta. O pensamento, ele pode ser um diferencial para mostrar aquelas pessoas que têm algum potencial e as que não têm, porque tem pessoas que não conseguem sequer imaginar soluções. Mas não tem como trazer um mérito para o pensamento, porque ele não mudou. Aquele rapaz pensou em regular a máquina, mas não regulou, e o trabalho ficou parado. O outro pensou em colocar a solução em prática, mas não colocou, o trabalho ficou parado. Ou seja, o pensamento não traz mérito. Então, se vocês, na ação no desempenho das suas funções, que você não precisa ter um rótulo para ser um líder, basta você abraçar aquilo que foi te dado ali e colocar o seu melhor. Se no desempenho ali do seu melhor você pensa, mas não age, você não é muito diferente daqueles que não pensam. E aí a gente encontra um diferencial muito grande na vida do líder, que é muito importante que vocês desenvolvam isso, porque isso vai fazer toda a diferença. Que é a capacidade de assumir riscos. Presta atenção, não é colocar em risco a causa, é assumir riscos. É ter uma iniciativa para resolver um problema, sabendo que a coisa pode correr mal. Vai acertar sempre? Não, lógico que não, você vai errar. Todas as vezes que eu tentar, significa que eu vou conseguir? Não, você vai errar. Você vai errar. Alguma hora você vai ter que ser confrontado com o seu erro. Mas você tentou. E aí há uma questão seguinte: às vezes as pessoas que assumam uma posição de liderança, no decorrer de um determinado período, eles apresentem até mais falhas do que aqueles que não tentaram nada. Por quê? Porque ele se colocou debaixo de riscos. Mas aí tem um diferencial que é o seguinte: as atitudes daqueles que correm riscos também, essas pessoas, elas influenciam muito mais para o crescimento do meio onde eles estão inseridos do que aqueles que não assumem riscos. Porque as pessoas que não assumem riscos deixam simplesmente a coisa como está. E às vezes o como está é regressão, às vezes o meio está regredindo, às vezes o meio está voltando, às vezes o meio está caindo, nem sempre ele está só estagnado. E a pessoa que não assume riscos deixa ali, mas quem assume riscos não. Ele leva o meio aonde ele está a um crescimento. Alguma hora ele vai errar, alguma hora ele vai falhar. Porque isso faz parte da nossa vida, não faz parte do líder, faz parte da nossa vida quanto ser humano. Às vezes a gente falha. Mas nós, acaba que nós escolhemos não ficar parado. Nós escolhemos buscar soluções e buscar um crescimento. Então, para a gente fechar, o que é esperado dentro dessa posição de liderança
ao qual vocês estão inseridos. O que é esperado é o seguinte, é que vocês desenvolvam e tenham dentro de vocês esse potencial, esse desejo e essa capacidade de até mesmo correr riscos para que a sua liderança ela possa ser uma liderança próspera. Não existe liderança próspera sem risco. Toda liderança ela exige risco. Todo investimento ele exige um risco. Toda liderança requer um risco. Então não existe uma liderança próspera sem risco. E o que é esperado? É justamente isso, que vocês estejam dispostas a correr esse risco, estejam dispostas a investir, a improvisar. Nem sempre as coisas vão correr como foi ensaiado. Nem sempre as coisas vão poder ser ensaiadas como foi projetadas. Nem sempre as coisas vão poder ser executadas como se foi projetado. Essas horas é preciso pegar o potencial de liderança, colocar ele à frente, olhar à volta, buscar uma solução e falar assim, como é que eu posso fazer agora, nesse momento, para que o que foi colocado em minhas mãos eu possa executar com excelência. Irmãos, se fugir da nossa linha administrativa é diferente. Quando foge da nossa linha administrativa, nós temos por ética e por obrigação de levar até a nossa liderança e falar, olha, me surgiu esse problema e não é um problema que eu possa resolver, que seja plausível da minha liderança. Mas, problemas simples, por questões simples, tudo está levando ao pastor, tudo está levando ao líder, uma coisa que seria simples muitas vezes, uma resolução rápida. E o que a gente espera é isso, é que vocês tenham essa visão, esse potencial de enxergar uma solução à volta e desempenhar aquilo que foi colocado. Quando nós temos algo na nossa mão, nós temos aí uma confiança que nos foi dada para desempenhar um papel. Lembra quando o profeta Eliseu ele entregou na mão de Geazi o bordão, o filho da sunamita tinha morrido, ele entregou e falou assim, toma, vai lá, resolve o problema. Ele tinha dado autoridade para o rapaz resolver o problema e ele não foi capaz. Então é isso, quando nós temos uma liderança na nossa mão, nós temos um bordão da parte de Deus, da parte dos nossos pastores, para que a gente possa resolver aquela situação, resolver aquele problema. Então, é isso que a gente espera ver na nossa liderança. É isso que os nossos líderes que estão acima de nós esperam. É isso que as pessoas que estão à volta esperam de nós. É isso que o mundo espiritual espera de nós. Que a gente desempenhe essa liderança capaz de encontrar soluções e, muitas vezes, de correr riscos. Tá bem? O que eu quero pedir para vocês agora? Vocês vão me fazer o seguinte. Vocês vão escolher um líder contemporâneo, tá? Escolher alguém, uma pessoa que está viva, e você vai me apontar uma pessoa, um líder, e vai justificar o porquê que você escolheu esse líder. Lembrando que o líder é aquela pessoa que ela exerce influência, né, em pensamentos e ações dos demais. Então, esse líder que você escolheu, com certeza é alguém que exerce alguma influência sobre você, sobre o seu ministério, né, sobre a sua vida. E o líder ele pode ser um líder religioso, pode ser um líder político. Eu quero que você escolha um líder e você vai me mandar o porquê, justificando uma atitude mais importante ou uma qualidade mais importante pelo qual você escolhe esse líder. Talvez até mesmo algo que você queira aprender, né, e replicar. Isso é saudável, isso é bom, isso é muito bom. O apóstolo Paulo já recomenda a gente reter aquilo que é bom, não é mesmo? E aí você vai escolher esse líder e vai me enviar. Você pode me enviar uma mensagem escrita, você pode me enviar em vídeo. Não quero que você dê todas as qualidades ou enumere as qualidades desse líder. Apenas uma. Você vai me dizer uma qualidade, o porquê que você escolheu esse líder, o porquê que você se sente influenciado, ou a qualidade que você vê que ele influencia as pessoas. Algo que seja plausível, da atualidade, pode ser da nossa igreja, pode ser de outro ministério de Deus vivo, pode ser de outros ministérios, pode ser do meio político, pode ser do meio artístico, você tem liberdade, amém? Só que aí faça isso e me envie
até o meio da próxima semana, que eu vou estar preparando aí o nosso próximo vídeo. Amém? Deus abençoe. Fiquem com Deus.